Boa noite, pessoal. Vamos aguardar uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Oi, Murilo. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Aguardar uns minutinhos. Verônica. Pessoal, então, boa noite para quem está chegando. Como vocês sabem, a gente está organizando algumas lives para interagir com vocês, para matar um pouco a saudade, né? Nesse período de pandemia, nós da contabilidade resolvemos organizar essas lives para matar um pouco a acadêmica de vocês. Resolvemos convidar alguns parceiros nossos, né? Alguns profissionais gabaritados em algumas áreas específicas para trazer conteúdos específicos, alguns específicos da áreas técnicas, outros não, né? Para estar interagindo um pouco com vocês, tá? Essa semana nós convidamos essa semana um casal muito especial que, né, para todos nós. E é isso aí. Espero que vocês gostem bastante. Com certeza vocês vão gostar. Quem mais está entrando aqui? Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Oi, Jana. Então, o assunto dessa semana é o papel do profissional contábil na linha de frente da crise, né? Nós sabemos que o país vem enfrentando uma crise, né? Não só diante da pandemia, já vem de outros períodos, né? Mas então nós convidamos esse casal para levantar alguns pontos importantes, relevantes, né? Do papel do profissional, então, diante dessa crise, qual que é o posicionamento que o profissional contábil tem que ter diante desse cenário, tá? Eu vou estar convidando a Carlena, então, ela vai entrar, vai apresentar essas duas pessoas para nós, esse casal top, e em seguida daí a gente vai chamar eles, então, para começar a falar para nós, tá? Deixa eu achar a Carlena aqui para chamar. Guardando a Carlena. Oi, gente! Oi. Olha nós aí de novo! Então, gente, assim, ó, a Tati já deu uma pista, assim, né, e nós já tínhamos marcado eles essa semana, quando a gente fez a propaganda aí da live de hoje, tá? A gente adotou ele, né, como um parceiro nosso da contabilidade. O Thomas Barcelos, então, ele é graduado em Finanças pela Unicinos e pós-graduado em Controladoria Estratégica pela
Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ele está há 15 anos no mercado de contabilidade, em empresas de serviços contábeis, em indústrias de grande porte, e tem conhecimento pleno na área societária de todos os tipos jurídicos, tá? E a Bárbara, companheira dele, né, é graduada em Ciências Contábeis pela Unicinos também, já atua há 10 anos em contabilidade, junto de empresas de serviços contábeis também e de indústrias multinacionais. Os dois são CEOs da Porter Contabilidade, né, que é a empresa deles atualmente, e cada um é responsável pela sua área dentro da empresa, né? E a gente vai ter uma live, eu acho que bem legal hoje, das nossas lives até agora, a mais técnica, né? É a que tem mais a ver com a área dos nossos alunos. Acho que vocês vão ter uma ideia bem boa, assim, do que o mercado espera para vocês, e eu espero que vocês aproveitem. Semana que vem, já falando, a Tati vai falar depois de novo, mas semana que vem a gente tem mais, e a gente vai falar sobre ansiedade na semana que vem, nesse período em que a gente está meio afastado aí uns dos outros, tá? Porque a Tati vai falar, será? Eu vou deixar a Tati, então, convidar nosso convidado e a nossa convidada para conversar com ela essa noite um pouquinho, tá bom? Um beijão. Beijo. Isso aí, então, gente, vamos lá chamar nossos convidados tops. Vamos aguardar. Boa noite. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Receber vocês de novo, né? Em um projeto da escola, em um formato diferente, né? Nós já havíamos combinado em um outro formato, né? Mas, devido à pandemia, mudamos o formato, né? A gente está adaptado pro formato já, tá tudo certo. Sim. A gente tem que se adaptar e seguir em frente. É isso aí. Sim, isso. Né? A Carlina ficou apresentando nós dois ali, mas eu fiquei aqui, mas nem parecia que éramos nós, né? Sim, são vocês. Mas a gente agradece muito a Verônica. A Verônica apresentou o Thomas e veio um pacote completo, né? Veio com a Bárbara, veio um pacotão, né? Mas é isso aí. Até que agradece muito. A gratidão é nossa, né? Eu acho que um profissional bem-sucedido fazer de compartilhar aquilo que sabe, né? Obviamente, a gente, quando fala de sucesso, de carreira, a gente pode falar de vários outros aspectos, né, Tati? Mas, na nossa opinião, e a Bárbara, que é minha esposa, nós compartilhamos no mesmo princípio, no nosso entendimento, o maior segredo de sucesso está em poder compartilhar aquilo que se sabe, né? Então, a gratidão de poder estar compartilhando um pouquinho da nossa jornada aí é toda nossa. Vamos lá. Vamos lá, então. A palavra está com vocês. Podem pensar como acharem melhor. Vamos lá, então. Bom, quando a Tati me convidou para a gente bater esse papo, a gente ficou pensando numa pauta e o que seria bem interessante, assim, para... Pensamos em falar sobre o antes e o depois da contabilidade, né? Um pouquinho do processo de transformação que a contabilidade vem passando já desde muito antes da pandemia e da crise que se instaurou em razão da mesma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o antes e depois do profissional contábil, do mercado contábil em si, que vai falar também um pouquinho sobre tecnologia e contabilidade, né? Que é um assunto que a gente estuda e gosta muito, investimos muito nisso aqui na Porter. Nossos clientes, quando eu digo nossos, são os nossos e os de vocês, para aqueles que já atuam com contabilidade e aqueles que estão ainda num processo de preparação junto à ETEP para atuar futuramente. O que eles esperam da gente como profissional da contabilidade?
Então a gente vai falar um pouquinho nesses minutos, nesses 60 minutos aí, um pouco sobre esses 3 pontos, esses 3 aspectos e tudo que vem relacionado a isso, que é bastante coisa. Vamos lá? Vamos lá. Tati, se quiser fazer perguntas, fica à vontade, né? O pessoal que está assistindo também, a qualquer momento a gente responde, né? É importante também enviar ali indiretamente, pode ser beneficiado com esse bate-papo que a gente vai fazer aqui agora. E vamos em frente. Bom, Tati, o negócio é o seguinte, tá? O profissional contábil, antes e depois da crise, né? A gente atua no mercado contábil já há quase 16 anos, né? A gente tem cara de novinho, mas já trabalha aí há um bom tempo, né? Então, nós tivemos aí o prazer de passar por todas as áreas da contabilidade, como eu já contei na ETEP em outros momentos, né? Então, a gente acabou passando, eu comecei em contabilidade como office boy, na época era contínuo, que se chamava, né? Office boy aí. No mercado contábil, né? Já há quase 16 anos. Né? E depois tive o prazer de passar por todas as áreas de uma empresa, né? Contabilidade, então, na recepção. Nós tivemos tempo aí o prazer de passar por todas as áreas da contabilidade. Eu já contei na ETEP em oportunidade na ocasião e em momentos, né? E naquela época, e até então a gente acabou passando o tempo atrás. A contabilidade ela era feita, em contabilidade como office boy, era feita de uma maneira, na época era muito artesanal, chamava, né? Muito braçal. No mercado contábil, né? Já como muitos escritórios fazem, né? E depois já teriam de passar por todas as áreas de uma empresa. Eu acho que cada empresa tem o seu processo. Tivemos aí o prazer de passar por todas as áreas da contabilidade. Eu já contei na ETEP sobre isso, em oportunidade na ocasião contábil antes, né? E naquela época, e até a gente já falou passando o tempo atrás, o profissional da contabilidade, ele vem de mercado contabilidade como office boy, feita de uma maneira, na época, era muito artesanal. Nós trabalhamos em algumas empresas, no mercado contábil já como muitos empresas de contabilidade. E depois já teríamos que passar para todas as problemas de uma empresa, eu acho, e manuais, cada empresa tem o seu processo. Tivemos aí o prazer de passar por todas as áreas mais ou menos bem sobre isso, em oportunidade na ocasião antes, né? E naquela época, a gente acabou passando o tempo atrás. O profissional da contabilidade, ele veio de mercado por muito tempo, profissional maneira contábil, artesanal, nós trabalhamos em algumas empresas, mercado contábil já por áreas, empresas de contabilidade, depois já teria que passar para várias empresas de contabilidade, eu acho que elas vêm cada empresa então, nós tivemos aí o prazer de passar por todas as áreas, mais ou menos, né? Mas bem sobre isso, de oportunidade antes, né? E naquela época, a gente estava passando o tempo atrás, o profissional da contabilidade fazendo marketing para muito tempo, profissional artesanal, trabalhamos em algumas empresas, mercado fora, 4 anos para cá, por áreas, empresas de contabilidade, depois já teria que passar para várias empresas de contabilidade, eu acho que elas vêm cada empresa, então, fazendo aí o prazer de passar por todas as áreas, mais ou menos, ficava para o mas bem sobre isso, de oportunidade e naquela época, a gente estava passando o tempo e a carteira de equipes fazendo marketing para muito tempo, profissional artesanal, foi nível de profissionais para cá, melhor, por áreas, empresas de depois já teria que passar para várias empresas, eu acho que inclusive eu posso fazer o prazer de conhecer outras áreas, mais ou menos, ficava para o mas bem sobre isso, e naquela época, a gente estava passando o tempo e a carteira de foi aonde fazer marketing para muito tempo, profissional artesanal, foi nível de profissionais para cá, melhor, por áreas, empresas de depois já teria que passar para várias empresas, eu acho que inclusive
naquela época, o pessoal estava muito a pandemia acelerou bastante esse processo, né? 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 A pandemia acelerou bastante esse processo, a quantidade de empregos também demonstrando ineficiência quanto ao mercado também bastante, principalmente agora diante da crise da pandemia, demonstrado bastante ineficiência a pandemia acelerou bastante esse processo. A quantidade de empregos também demonstrando ineficiência quanto ao mercado também, principalmente agora diante da crise da pandemia, demonstrado bastante ineficiência a pandemia
pandemia acelerou bastante o processo. A quantidade de empregos teve uma altura de deficiência quanto ao mercado também, principalmente agora diante da crise da pandemia. Traz bastante deficiência. A pandemia acelerou bastante o processo. A quantidade de empregos teve uma altura de deficiência quanto ao mercado também, principalmente agora diante da crise da pandemia. Traz bastante deficiência. A pandemia acelerou bastante o processo. A quantidade de empregos teve uma altura de deficiência quanto ao mercado também, principalmente agora diante da crise da pandemia. Traz bastante deficiência. A pandemia acelerou bastante o processo. A quantidade de empregos teve uma altura de deficiência quanto ao mercado também, principalmente agora diante da crise da pandemia. Traz bastante deficiência. A pandemia acelerou bastante o processo. A quantidade de empregos teve uma altura de deficiência quanto ao mercado também, principalmente agora diante da crise da pandemia. Traz bastante deficiência. A pandemia acelerou. Esse serviço, como é o nosso caso aqui, paralelo à gestão financeira, como eu sempre digo, as finanças, elas são o termômetro da empresa. Se a pessoa está doente e sente uma febre, o termômetro mostra. Boa noite, e pessoal. o que quer dizer a febre? Que alguma coisa não está boa, não está bem. Então, a gestão financeira é exatamente o termômetro dentro de uma então, as organização. nossas lives. Ou seja, se eu tenho um problema de vendas, a gente vai se ter eu tenho um uma problema live, de custos, então, para se eu falar tenho de um uma problema de medida processos, provisória se eu tenho um problema de que foi estratégia, adotada agora durante casos, esse isso período de tudo pode pandemia ser que nós estamos refletido vivendo, e transparecido. E para iniciar, então, eu vou convidar a primeira professora Fabiana para vir estar nos apresentando, então, o nosso convidado de hoje, tá bom? Não mais E bem também preparados, vocês porque podem ir também anotando as em outras perguntas de áreas, vocês, que depois ele vai responder também, temos bons tá? profissionais, Só um momento que eu vou convidar a mas a Fábio gente para pelo menos entrar. convive com o dia a dia financeiro da empresa, registrando os fatos contábeis, Boa, Fábio. processando a contabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que nós já temos os insumos na mão para ajudar o nosso cliente, para quem trabalha em escritório, ou ajudar a nossa empresa, quem trabalha em empresa que não é de prestação de serviços de contabilidade, a fazer uma gestão mais profissional. E vou mais a fundo. É uma o menos é mais. Então, às vezes, o mais básico, o mais simples é o que as empresas não têm. E isso tem o poder de causar uma transformação muito forte nas micro e nas pequenas empresas. Então, assim, rapidamente, e sintetizando tudo que eu já falei até aqui, eu acho que deu para deixar bem nítido a principal diferença entre o profissional de antes da crise e o de pós-crise, né? Pós-crise é aquele profissional que precisa estar do lado da sua empresa, do seu cliente, ajudando periodicamente na gestão do negócio. E nós temos insumos de sobra para estar fazendo isso. E uma gestão financeira bem formatada. Se tiver uma gestão financeira bem formatada, ela vai te ajudar no restante do processo, na contabilidade.
fiscal no processo como um todo, né? O nosso processo de prestação de serviços aqui na Porter, e a Bárbara pode falar um pouco a respeito disso também, nós fazemos contabilidade digital e consultiva, né? Então, assim, contabilidade digital nós fazemos porque nós aplicamos tecnologia em processo. Prestação de serviços aqui na Porter, ou seja, em alguns processos, em alguns casos, nós fazemos contabilidade digital e consultiva. Né? Hoje existem no mercado uma infinidade de ferramentas. Nós fazemos porque nós aplicamos tecnologia em processo. Alguns olham serviços aqui na Porta, ou seja, em alguns processos, nós olhamos casos, oportunidades para fazemos contabilidade digital e consultiva. Em razão disso, e isso nos dá uma performance, nos dá uma infinidade de ferramentas. Nós fazemos porque nós aplicamos tecnologia em processo. Trabalhar a contabilidade. Alguns olham serviços aqui na Porta, ou seja, falando em alguns processos. Nós olhamos consultiva, nós fazemos contabilidade digital, nós processamos a contabilidade básica, que é o que precisa ser feito, né? Que aqui no escritório a infinidade nós fazemos, a nossa diretora de operações. Então, quando isso fica pronto, né? Esse insumo todo que a contabilidade produz vem para mim e com mais algumas pessoas a gente faz o que nós chamamos de contabilidade consultiva, que é ajudar então as nossas empresas no processo de gestão, né? De fato. E quando nós começamos um processo de gestão, de uma maneira muito simples e acessível para as micro e pequenas empresas, a gente começa a identificar e obviamente, né, ela está com falta de capital de giro. Quando ela tem falta de capital de giro, aí são duas coisas. Ela está gastando demais ou ela não consegue mesmo constituir um capital de giro. Quando está gastando demais, é mais fácil de resolver. Agora, em alguns casos, quando ela não consegue gerar renda, receita para a constituição do capital de giro, aí a gente pode ter um problema de custos e formação de preço de venda. E aí a gente já vai direto ao ponto, né? Aqui nós temos um treinamento de formação de preço de venda bem específico. Então a gente vai lá, valida os preços, analisa a estrutura de custos, reprocessa, aí a gente pode ter um problema. E aí então a gente implementa uma nova metodologia de precificação e vai construir. E aí a gente a gestão financeira já vai direto ao baixo para cima, né? Aqui mais uma vez, estrutura custos, revalida preços e aí sim reprocessa o planejamento financeiro da empresa. Em alguns casos é possível mexer nos preços, em outros casos não é possível mexer nos preços, né? Porque a gente sabe que em precificação não tem certo ou errado. Quem baliza preço é mercado, mas é muito importante que toda empresa, com orientação do seu profissional de contabilidade, esteja sempre olhando a sua formação de preço, ao contrário, né? Para que a gente consiga tomar ações de curto prazo nas nossas empresas e nos nossos clientes, né? No eventual caso desses, quando não for possível mexer no preço de venda, o que tu sugeria? Quando não é possível mexer no preço de venda, a gente precisa enxugar a operação, né? Em gestão financeira, aonde as empresas morrem, na falta de caixa, o que suga o caixa, o custo fixo, em grande parte, né? Então, assim, a gente precisa ter uma gestão de custos muito eficiente, controlar o custo fixo com profissionalismo e racionalidade, sem emoção. Na hora que a gente olha para o caixa, olha para a conta do banco, a emoção tem que ficar do lado de fora na sala e ser racional. Então, fazer gestão de caixa, pegar os seus custos, as suas despesas e aplicar uma técnica muito simples que eu aprendi com o Dr. Ricardo Zanquin, que é mestre em economia e especialista em recuperação financeira de empresas, que é o seguinte: olha para os seus custos, olha para as suas despesas e aplica uma técnica de alongar, cortar e diminuir. Ou seja, aluguel, um exemplo, aluguel da sala comercial. Posso alongar? Não. Posso cortar? Não, porque preciso da sala. Posso diminuir? Talvez. Liga para o proprietário, negocia e tenta baixar por um período, 3 meses, 6 meses e assim por diante. E alguns vão dizer, tudo bem, e se ele não quiser negociar comigo? Aí você troca de sala, porque a mesma crise que você está passando, ele também está passando.
Se o fornecedor não quer negociar, troque de fornecedor. A mesma crise que você está, o seu fornecedor também. No momento que se sinta a crise, Tati, uma coisa é fato. Quem não está no mesmo barco, está no mesmo mar. Em algum momento, todos nós seremos submersos. Então, a gente precisa ser parceiro, estar juntos e ter a sensibilidade que a crise que se vive é para todos, não é para alguns, né? De alguma forma, todos sentiremos esses efeitos. A gente precisa ser responsável, profissional e parceiro para entender isso. Então, uma dica para as empresas nesse momento, simples e básica, é essa. Pegue os seus custos, as suas despesas e aplique uma técnica simples de alongar, cortar ou diminuir e, a partir daí, gerencie o seu caixa com total racionalidade, né? Negociação com... Federal. Em alguns casos, na área trabalhista, redução e suspensão de jornada foi permitido, é uma saída para quem tem diminuição de vendas e não tem, infelizmente, condições de continuar pagando o salário dos funcionários, né? Renegociação de dívidas, né? Para jogar elas para o mais longo prazo possível. Aquelas empresas que vão buscar dinheiro no mercado agora, que façam financiamentos e não empréstimos, que peguem dinheiro com taxa mais barata e no mais longo prazo possível. Então, é o que nós orientamos para os nossos clientes, obviamente, muito mais que isso, né? Mas, assim, o básico agora, podem recomendar nas suas empresas também, para os seus clientes, para aqueles que trabalham no escritório, ou caso trabalhem numa empresa, está participando mais ativamente disso. Isso, e posso dizer por experiência própria e sem medo de errar, é isso que as empresas precisam. Um apoio consultivo e muito simples, não precisa complicar demais não, é básico e direto. Então, essa, Tati, é a principal diferença do profissional de antes e de depois da crise. E acreditem, o profissional de antes não fazia isso. Nunca generalizando, porque nós temos excelentes profissionais da contabilidade que fazem isso já há muito tempo mesmo, mas tem uma parcela de profissionais que não fazia. E vai cair numa guerra de preços no mercado de contabilidade. Na verdade, já começou, né? E quando se tem um diferencial para entregar para o cliente, mas um diferencial que agregue valor, né? É isso que faz a diferença. E alguns costumam dizer que fazem uma prestação de serviço com qualidade. Qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação na prestação de serviço de contabilidade. A gente precisa agregar valor, a gente precisa de uma maneira ou de outra colocar dinheiro no caixa do nosso cliente. E como se faz isso? Com algumas ações pontuais de gestão de caixa, de recuperação de créditos, de tributos, crédito, um BNDES, um Finame, enfim. Isso é colocar dinheiro no caixa do cliente, é isso que agrega valor, é isso que ele precisa. Nesse momento, pelo menos. Depois é para agregar muito mais acerca disso, mas agora, nesse momento, nós estamos no cenário de sobrevivência e o nosso cliente precisa se sentir amparado. A partir do momento que o seu cliente ou a sua empresa se sentir sozinha, estando junto com você, nós entendemos que você vai estar numa área de risco, brigando por preço, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que o profissional da contabilidade seja cada vez mais valorizado e faça cada vez mais uma entrega de valor maior, né? E, de novo, eu sou redundante com coisas importantes porque, afinal de contas, são importantes. Nós temos insumos suficientes para empresas. O que eu quero dizer com isso, realmente fazia diferença, né? Então, estudando um pouquinho de formação de preço, um pouquinho de fluxo de caixa e um pouquinho de plano orçamentário, a gente já vai conseguir entregar algo que as empresas necessitam e normalmente não têm. E digo porque nós vivemos isso todos os dias, né? Então essa, basicamente, é a diferença do profissional de antes e depois. E o que é basicamente isso? Isso é a contabilidade consultiva. Propriamente dita, né? Agora eu vou querer... muito bem. Eu quero falar um pouquinho, Tati, sobre tecnologia na contabilidade, tá? E eu vou deixar a Bárbara falar um pouco, porque senão eu começo a falar e não paro mais, né? Eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre o
nosso processo contábil. Eu acho que é super pertinente, porque, afinal de contas, nós temos aí na ETEP, né, profissionais que estão se preparando para ter uma carreira contábil, né? Eu lembro que nós participamos, se eu não estou enganado, da semana acadêmica do ano passado, né? Ou retrasado. A gente fez uma palestra, a gente teve uma noite, depois teve mais uma palestra. E aí nós falamos um pouquinho sobre como era a contabilidade naquele momento, e de lá para cá, um ano, muita coisa mudou, muita tecnologia apareceu, muita tecnologia surgiu para facilitar a nossa saiba o mínimo necessário a respeito disso. E aí, quando eu estou falando de tecnologia em contabilidade, a gente está falando de geração de impostos em massa, geração de declarações em massa, a gente tem uma ferramenta que faz isso, a gente tem API, integração entre software contábil com software de gestão financeira para gerar informações rápidas para o nosso cliente. A gente, do ponto de vista de profissional contábil, consiga monitorar e acompanhar o nosso cliente no dia a dia dele para fazer interferências de mais curto prazo, né, do que ele vem fazendo. Por exemplo, aqui nós monitoramos o sistema financeiro de alguns dos nossos clientes. Então, semanalmente, nós orientamos nosso cliente. Você tem tanto de contas a pagar que não foram pagas, tanto de contas a receber que não foram recebidas. Tá certo isso? É isso mesmo? Veja bem, no dia tal, daqui 5 dias vai faltar dinheiro. Então, cobre aquele cliente que está lhe devendo, né? E vamos lá. São coisas óbvias, são coisas lógicas e que hoje alguns dos nossos clientes que acabam não conseguindo fazer como deveria. Até gostariam de fazer, mas não conseguem. Então, a gente, com o uso da tecnologia, a gente atua nessa retaguarda. Então, hoje, o profissional da contabilidade ele precisa estar muito alinhado com isso. Eu vou deixar a Bárbara falar um pouquinho sobre como a gente operacionaliza isso no nosso dia a dia. Software financeiro, integração contábil, quem faz, quem não faz. E eu vou passar a palavra agora. Só um minutinho, antes de eu falar, tem uma pergunta. Pergunta bem interessante e que praticamente nós somos perguntados todos os dias, né? Então, assim, deixa eu abrir aqui para eu conseguir ver também. Muito bem, vamos lá. Primeiro, que existem mercados e mercados. Qual é a proposta de valor do Bourbon hoje? Economizar é comprar bem. Esse, inclusive, é o slogan deles. Então, eles têm um posicionamento completamente diferente de outros supermercados, né? E tem o público-alvo deles bem definido. Então, quando nós falamos de precificação, por isso eu sempre digo que gestão financeira é termômetro, né? Ela é apenas um elemento de todo um contexto de gestão dentro da empresa, né? Então, normalmente, quando a gente vem e participa de alguma reunião, de alguma consultoria, e está sem margem, não está no limite já, a gente precisa olhar para dentro de casa, né? Vou dar um exemplo. Aqui no meu escritório, na nossa empresa, aqui na Porter, né? Em determinado, nós atuamos no mercado competitivo, que é o mercado da contabilidade, e eu atuo em duas frentes. Primeiro, fortalecendo a cada dia a nossa proposta de valor. Para quê? Para fazer com que o cliente não olhe só o nosso preço, mas olhe o valor antes disso. O que tem por trás da Porter? Quem é o Thomas? Quem é a Bárbara? Qual é a experiência deles? Né? O que eles vão me entregar? Declarações fiscais que o cliente nem sabe o que é. É isso que eles vão me entregar de fato? Ou eles vão me entregar muito mais que isso numa perspectiva de contabilidade consultiva? Eles vão me ajudar a fazer a gestão financeira, vão me ajudar a fazer a controladoria, vão me ajudar a revisar os meus preços. Eles vão me dar tranquilidade, a certeza que eu estou bem assistido do ponto de vista de gestão e uma gestão feita por especialistas, né? E quem é o especialista? Eu e vocês todos que estão assistindo. Profissional contábil, independente da formação que tenha. Nós somos profissionais da contabilidade que temos conhecimento para ajudar o nosso
cliente. Então, a gente, a cada momento, a gente vende isso para o nosso cliente, vendemos sem vender, no caso, né? A gente entrega isso através de conteúdo, de conhecimento, para que ele consiga, então, perceber esse valor. E na hora que ele percebe esse valor, o preço não é o mais importante, em alguns casos, né? Tem aquele cara que paga mais, que é a pergunta que a Verônica fez. Quando o cara não consegue pagar, eu tenho que ter produto para ele e, de alguma maneira, eu tenho que vender para ele. Como que a gente faz isso aqui? Diminuindo o nosso custo operacional e o nosso custo fixo, né? Então, a gente tenta trabalhar o máximo possível com o custo fixo, o mais enxuto possível, né? E desenvolvendo ao longo do nosso processo uma redução no nosso custo operacional com o uso de muita tecnologia em processo, demandando menos pessoas e conseguindo fazer uma entrega em massa, uma entrega maior com o número de pessoas reduzido. Quando eu consigo fazer isso, a gente consegue cobrar menos e atender o cliente da mesma forma. Por quê? Porque eu consegui enxugar o meu custo operacional, o meu custo fixo, eu consumo menos recurso, eu consigo entregar um preço mais acessível para o meu cliente, né? É um pouco mais de valor agregado e quer pagar mais por isso, né? Então, assim, a primeira opção, trabalhar proposta de valor. E aí tem uma ferramenta fantástica que a gente pode usar para trabalhar isso, que é o Canvas, né? O Canvas é um plano de negócios de uma folha, é sensacional, a gente usa isso, é ferramenta de gestão, a gente revisa isso periodicamente, né? A gente tem uma pessoa que nos ajuda a fazer isso, que é o Leandro, da Active Desenvolvimento, que é nosso parceiro, inclusive acho que ele está por aí, hein? Ele é nosso parceiro, ele é nosso mentor de negócios, nos ajuda na nossa gestão. Aí veja bem, né? Nós vendemos gestão e temos uma pessoa que nos ajuda a fazer a nossa gestão. Mas é importante, porque ninguém sabe tudo, né? Então, a gente trabalha muito forte a nossa proposta de valor dentro do Canvas para precise e queira. Então, a gente olha para dentro de casa, melhora o nosso custo operacional, melhora o nosso custo fixo para demandar menos recursos e conseguir transferir isso com produtos com preços mais baixos para essa parte dos clientes que tem essa necessidade, né? Aí é gestão de caixa e gestão de custos. E aí é a obrigação que toda empresa tem, é fazer esse tema de casa. E o que eu quero dizer com isso? É ter produto para todos os públicos. Ou quase todos. Todos é muito abrangente, né? Mas ter produto para boa parte das empresas. Para aqueles que querem pagar um pouco mais barato tem aquele que é mais caro. E aquele que é mais caro, obviamente, recebe mais valor, né? Basicamente, estou dando um exemplo do nosso negócio. A gente poderia dar exemplo de outros segmentos. Nesse momento, a gente está atendendo gestão financeira de empresas de serviço, setor mercadista, né, de consumo, são completamente fazer entender que o menos é mais e precisa ter uma gestão de custos eficiente, enxuta e o custo fixo totalmente sob controle. E muito importante, analisando sempre a margem de contribuição dos produtos para que o custo fixo possa ser pago, né? Então, assim, não sei se tem um jeito simples de responder a pergunta da Verônica, mas eu acho que respondi, né? Então, é todo um contexto de gestão financeira, que eu dei um exemplo de como nós fazemos aqui e que é como nós devemos fazer sem ter informação para isso, aí é perigoso e a gente pode estar condenando a empresa, condenando o negócio. Então, é muito importante que se tenha insumos financeiros para análise. E aí, quando se tem um insumo financeiro, a gente sabe até onde a gente pode ir com isso, de fato. E saber quanto precisa ser cobrado pelo nosso produto no mínimo. E vender normalmente acima do mínimo, né? Acho que respondi. Agora eu vou deixar a Bárbara falar sobre um pouquinho do nosso processo, de como nós usamos um pouco de tecnologia no nosso processo contábil. Tá bom. Então, hoje, pegando o gancho do Thomas ali, para que a gente consiga
fazer toda essa entrega para o nosso cliente, né? Prestar toda essa atenção, que às vezes, muitas vezes, ele se perde na operação e não tem esse tempo, né? Então, a gente precisa cada vez então fazer essa entrega para ele, né? Então, a gente começa delegando algumas questões para ele na parte financeira dele, né? Para que ele faça o financeiro dele e controle o financeiro dele de forma mais sistêmica, né? E junto com ele a gente já mensalmente, diariamente, e facilitando também o nosso trabalho. Perfeito. Né? A gente consegue, então, fazer a importação desses registros do financeiro dele, né, para dentro do nosso sistema, e aí praticamente já está tudo lançado. Né? Aquela parte manual é importante, claro, a gente precisa entender de onde vem todos os lançamentos, as operações, as fundamentações, mas a gente poupa essa parte, a gente pula, né? E para entender melhor a operação da empresa e ajudar mais o cliente, né? De forma mais consultiva. Isso aí. Então, quando isso acontece, esse é uma parte do nosso processo contábil, que é o processo que a gente, obviamente, né, de performance operacional na contabilidade, mas que ele também tem insumos para gerenciar o seu negócio. Quando, uma vez que a gente captura esses dados, integra o sistema e a contabilidade está no nosso sistema, então a gente usa mais uma série de ferramentas para conciliação, fechamento fiscal, geração de impostos, geração de declarações, em performance na contabilidade e consiga trabalhar com menos recursos humanos na operação. E é onde nós alocamos os recursos humanos no atendimento consultivo, no atendimento gerencial, né? Que é o que hoje mais tem sido demandado pelas empresas, pelos clientes e é o que mais agrega valor, né? Então, eu acho que essa é uma das principais sacadas que o profissional contábil pode refletir, absorver. São basicamente essas duas. Usem o máximo de tecnologia possível no seu processo. Mas assim, o máximo mesmo, o máximo que o seu bolso aguenta, né? Porque tem contrapartida. E sejam o mais consultivos possíveis, porque é isso que as empresas realmente, nesse momento, estão precisando e é muito importante fazer isso agora, ou para os seus clientes de contabilidade. Depois a gente vai ter um processo de baixar a poeira e mais valor o cliente vai dar para o nosso trabalho e para a nossa proposta de valor. E mais a gente vai conseguir, com isso, fugir da guerra de preços do mercado da contabilidade. Né? De muitas empresas de contabilidade aqui por perto. Né? Eu mesmo estudei marketing contábil, contabilidade digital com uma empresa de contabilidade muito bem sucedida em São Paulo. Fui várias vezes para São Paulo em imersões, mentorias, congressos, eventos para estudar marketing contábil e tecnologia em processo de contabilidade para ganhar performance, a fim de que gerar valor e conseguir fazer colocamos em risco, por qualidade é obrigação. Mas agora, quando nós vendemos tranquilidade, quando nós vendemos segurança para o nosso cliente através de uma contabilidade consultiva, aí a probabilidade dele deixar você é muito pequena. Pode acontecer, mas é pequena. E principalmente que as empresas estão bem carentes de suporte, né? Cada qual está correndo, tentando empresa, então, né, nesse período de pandemia, o pessoal tá carente de
de suporte, né? Sim. Todas as áreas, tanto financeira, contábil, ele precisa da gente, né? Tá ali junto. É que quanto mais ferramentas forem utilizadas para automatizar os sistemas, mais tempo vocês vão ter para dar consultoria para o cliente, né? Exatamente. Para poder dar essa consultoria para ele. Né? Esse suporte, né? Então, são algumas ferramentas, né? Então, assim, eu vou falar de algumas, as mais, assim, relevantes. A gente ainda não usa tudo que gostaríamos, né? Respeitando o momento da nossa empresa, o momento da nossa equipe, né? Então, a gente precisa implantar a ferramenta quando ela faz sentido e vai ser usada. Hoje, a gente trabalha com um sistema financeiro integrado com o nosso cliente, que é a Conta Azul, Nibo, então tem outras ferramentas lá na ponta que os nossos clientes usam, mas assim, via de regra, nós recomendamos as outras, mas via de regra recomendamos mais a Conta Azul, pelo programa de parceria que nós temos, o custo-benefício que isso tem para nós e para o nosso cliente. Então, para automação financeira, nós utilizamos a Conta Azul e assim, muito forte, né? Em quase todas as empresas. Para a indústria não faz sentido, então nós indicamos a OMI, que é mais direcionada, tá? Isso, integração empresa-escritório. Aqui no escritório, nós utilizamos para algumas automações fiscais, nós utilizamos recursos do HubCount, né, que é a ferramenta de São Paulo. Para automação de gestão financeira, controladoria, nós também utilizamos a dashboard de gestão do HubCount. O que mais? Utilizamos muitos recursos de pagamento. Nosso cliente digita as rúbricas numa plataforma que nós disponibilizamos, nós integramos com o nosso sistema para ter mais velocidade de fechamento de folha de pagamento. Então, assim, geração de guias, nós fazemos geração de guias algumas nesse momento e ajustando o processo o tempo todo. Gestão de processo não para nunca, esse negócio é maluco, mas é sensacional, dá super certo, né? E agora a gente está começando a validar algumas novas tecnologias e recursos que a Conta Azul está disponibilizando para geração de impostos em massa, geração de balancete em massa e geração de folha de pagamento em massa. E aí eu vou ficar por aqui, tem mais coisa, né? Mas assim, rapidamente, esse é o mais básico, né? Aí a gente poderia um outro momento a respeito disso, é bem interessante, mas assim, ele perguntou sobre processo, estamos falando de processo. Dentro do nosso processo, da nossa divisão operacional, que é de gestão da Bárbara, não me envolvo muito lá, mas olho de longe, assisto, né? É mais ou menos isso, tá? Assim, a priori e o mais básico, né? A base do profissional hoje que o mercado espera é uma contabilidade consultiva com visão mais na gestão financeira. Seria isso? Com a base mais na gestão financeira. Exatamente isso. Aqui a gente vai mais longe, hein? Aqui a gente vai mais longe. Faz uma gestão financeira muito eficiente. Faz uma controladoria, para quem contrata isso, muito eficiente. Isso é o que a gente faz dentro de casa. E trabalha a gestão das nossas empresas, tanto no que tange estratégia, processos, captação de recursos, BPO financeiro, que é a terceirização. A gente tem dentro da Porter tudo, absolutamente tudo, que, assim, ou quase tudo, que as empresas precisam. Então, a gente tem finanças, controladoria, gestão, processos, estratégia, assessoria
jurídica, assessoria de marketing, em contabilidade e finanças para micro e pequenas empresas. E tudo aquilo que nós não somos especialistas, nós buscamos parceiros que sejam para trabalhar de mãos dadas conosco e dar aquilo tudo que o nosso cliente precisa. Mas o direcionamento para começar Questão financeira, porque antes de saber o remédio que a gente precisa aplicar, precisa saber o quanto está doendo, né? E a gestão financeira, ela consegue demonstrar isso muito bem. que é através do BPO financeiro, que daí vocês dão um remedinho ali para daí direcionar as outras áreas. Exatamente. Quando a empresa não consegue fazer o seu financeiro, a gente faz o financeiro para ela. E aí começa a identificar e começa a aplicar os pontos e a gerir os pontos de melhoria, né? E vai aplicando exatamente na medida que ela precisa para ir até onde ela quer, respeitando as individualidades de cada cliente. Precisa trabalhar com tecnologia e precisa ser consultivo. É isso que as empresas precisam. De fato. Vocês têm mais alguma pergunta? A Aline comentou? Não, só botou um rostinho sorrindo. Legal. O que mais tem? Todos agradecendo. Nós temos 4 minutos, então eu quero agradecer vocês dois. Agradecer a Verônica muito por ter apresentado o Thomas e de brinde ter vindo a Bárbara. Tá? Por vocês estarem sempre disponíveis para a escola, tá? Porque eu sempre brinco, é 0800 ainda, né? Que é uma escola do estado. E a gente tem parceiros muito competentes, muito gabaritados, que estão sempre disponíveis, né? Estar nos ajudando, nos auxiliando. E espero que Deus recompense vocês e abençoe muito. Amém. Amém. Mais do que nessa questão da remuneração, é uma questão que nunca nem nos passou pela cabeça, né? Nós vivemos de contabilidade, né? E ter esse momento de compartilhar o nosso conhecimento é muito mais que isso, porque é uma missão de vida, né? A gente sabe o quanto custa caro o conhecimento nesse país e o quanto a gente precisa estar engajado para aprender e conseguir ajudar o próximo. Então, para a gente poder contribuir com o nosso conhecimento é mais do que fazer uma live, é mais do que fazer uma palestra. Não, é cumprir a nossa missão de vida, que é ajudar no contexto amplo, né? E quem nos conhece e convive um pouco mais próximo de nós, sabe que a gente realmente é assim. Nós somos palavrinhas. Tá bem, eu acho. Não é porque tá ao vivo, gente. Outras vezes já precisei do Thomas, ele já me atendeu outras vezes, também a Bárbara, eles realmente são assim. Sim. Eu quero agradecer também a equipe da contabilidade, a Carlena, os professores, a equipe da ETEP. Tá? É isso aí, gente. Muito obrigada. Semana que vem a gente tem outra live com a professora Fabiana e uma psicóloga que vai falar sobre ansiedade. Tá? É isso aí. Até a semana que vem. Obrigada, Thomas. Obrigada, Bárbara. Beijão para todo mundo. Sucesso.